As vendas da soja e do milho em Mato Grosso estão no ritmo mais lento dos últimos 5 anos. O cenário é o mesmo tanto para a produção desta safra quanto para a da próxima. A gente vai falar agora sobre isso com o Luiz Patroni. O pé no freio, né, Patroni, é um reflexo da desvalorização das commodities que, segundo a ProSoja, deve gerar uma queda de receita de aproximadamente R$ 3.000 por hectare aí no estado. O que você conta mais, Patroni? Bem-vindo. Priscila, obrigado. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa conta foi feita pelo Fernando Cadori, presidente da ProSoja Mato Grosso. Daqui a pouquinho a gente vai ver ele falando sobre isso. E leva em consideração, Priscila, apenas a desvalorização do milho, né? Isso sem considerar a perda de receita derivada aí da queda de preços da soja. Então, realmente é um cenário que preocupa, né? E os números comprovam isso. Antes da gente falar de milho, então vamos falar sobre as vendas lentas da safra de soja, tanto a safra que foi colhida já esse ano, quanto a próxima que vai ser plantada. Vamos colocar rapidamente na tela, então, Priscila, os números referentes à safra 22-23, né? Que foi colhida, portanto, no primeiro semestre deste ano, e a gente vê uma venda muito mais lenta do que em anos anteriores, como os números divulgados pelo IMEA nessa semana mostram, né? Então, olha só, 72% vendidos até agora, né, da produção colhida esse ano, o ano passado em torno de 80% e a média histórica para o período de 85%, portanto, esse atraso aí muito bem retratado nos números demonstrados pelo IMEA, né? Vamos na sequência, Priscila, ver já como está a comercialização da próxima safra, a safra 23-24, aqui em Mato Grosso, de soja também, que também apresenta uma lentidão muito expressiva se comparada a anos anteriores. Por enquanto, cerca de 12% da produção comercializados contra 24% nessa mesma época do ano passado e quase 28% a média histórica para o período. O gráfico também deixa isso muito bem explicado. Segundo a própria ProSoja, um dos motivos dessa diferença tão acentuada é principalmente porque, diante daquela alta muito expressiva, né, de toda a cadeia de suprimentos, os produtores acabaram aí perdendo a referência dos preços da soja. Muitos seguraram essa venda, né, lá atrás, no momento, nos meses em que os preços estavam melhores, e aí, consequentemente, com a queda gigante dos preços agora, né, se a gente comparar o preço de hoje da soja disponível com um ano atrás, a gente está falando em quase 40% de diferença de preços. Claro que há uma lentidão nas vendas. Entretanto, no último mês foram comercializados aí cerca de 6 pontos percentuais, avançou essa venda aqui em Mato Grosso, justamente que é preciso liberar espaço para a próxima safra de milho. Vamos então à safra de milho agora, comercialização dessa safra que já começou a ser colhida aqui em Mato Grosso, números também que retratam uma lentidão nas vendas do milho aqui no estado. Hoje, cerca de 44% da produção prevista comercializado, um avanço também de cerca de 6 pontos percentuais com relação ao mês anterior, 61% no ano passado nessa mesma época e a média histórica para o período de 72%. Rapidamente, vamos à safra seguinte, a safra do ano que vem. O produtor também começou a comercializar a safra de milho do ano que vem com um ritmo mais cadenciado, muito mais lento que em anos anteriores. 3,7% vendidos até aqui da próxima safra de milho aqui em Mato Grosso, contra 10% nessa mesma época do ano passado e ser quase 11% a média histórica para o período, né? O produtor está muito mais cauteloso e com preços aquém do que eram esperados. O Pedro Silvestre está acompanhando o circuito AproSoja, a caravana que está na região leste do estado, e conversou ontem com o Fernando Cadori sobre essa lentidão especial na questão da venda da safra de milho. Vamos ver o que disse então o presidente da AproSoja Mato Grosso sobre isso. Não se pode comercializar uma safra que você não sabe se vai ter ou não. Tivemos no ano passado muitos casos de achout, né, porque o produtor vendeu sem saber se ia produzir. Então o produtor também se pegou nessa linha temporal aí e entrou menos no mercado. E o fator principal de tudo isso é o déficit de armazenamento, que torna o problema ainda maior, que derruba prêmio, derruba toda a questão logística direcionada por isso. Então o prêmio cai e o produtor fica numa situação mais complexa ainda. Quando a gente pega e faz uma conta simples, considerando a média do estado de Mato Grosso do ano passado, comparando com o preço de venda desse ano, saem do mercado R$ 3.000 por hectare.
só no milho. Esse dinheiro não sai do bolso do produtor. Esse dinheiro sai do comércio, sai do estado, sai do supermercado, da farmácia, da loja de automóveis, do salão de beleza, dos centros médicos. Então, invariavelmente, quando a agricultura, quando a pecuária, quando a agropecuária entram em crise no estado que é essencialmente produtor, num país que a base da economia é a agropecuária, invariavelmente toda a população está envolvida de maneira direta em tudo isso. Pois é, perda de dinheiro na agricultura é perda de dinheiro para toda a sociedade, né, como bem destacou o Fernando Cadori. O Cadori também falou, o presidente da ProSoja aqui em Mato Grosso, né, sobre esse momento. O produtor, então, precisa ter cautela e é claro que é importante que todas as dificuldades, né, decorrentes desse momento também sejam vistas em esferas de governos estaduais e federais para tentar solucionar alguns entraves antigos do setor. Vamos ouvir o que disse o presidente da ProSoja sobre isso. É hora de parar de brincar e olhar o armazenamento no Brasil como problema de soberania nacional. Também vem à tona com tudo isso o desequilíbrio entre as partes contratuais. Quando o produtor faz um contrato futuro e tem uma eventualidade climática, ele tem lá uma multa, um achaute, a diferença do preço disponível para o que ele vendeu, e isso é desequilibrado. A gente tem ouvido relatos aí de empresas que compraram milho a R$70 desmanchando o contrato a bel prazer. Então é hora de olhar para esses fatores que trazem os efeitos da crise para a gente tentar fazer com que eles não causem tanto impacto em próximas crises. E agora, de momento, é hora de parar, frear, arrefecer e olhar para viabilidade, né? Vamos otimizar onde der, usar menos fertilizantes, onde der também sem perder produção, deixar de investir um pouco em investimentos de longo prazo para que a gente se mantenha na atividade. É isso, Priscila, gestão apurada, né, pés no chão para enfrentar esse momento, nas palavras então do Fernando Cadori. Eu volto contigo aí.